A invasão mongol da Europa. As invasões mongóis da Rússia e da Europa Oriental ocorreram primeiro com uma breve surtida em 1223 SC e depois novamente em uma campanha muito maior entre 1237 SC e 1242 SC. Os mongóis, aparentemente vindo do nada e rapidamente ganhando a reputação de cavaleiros do diabo, desfrutavam de vitória após vitória e, eventualmente, chegaram ao oeste até a cidade de Wrocław, na Polônia. Grandes cidades como Tbilisi, Kiev e Vladimir caíram e, chegando ao rio Danúbio, saquearam as cidades húngaras de Buda, Pez e Gran, Esztergom. Nem os russos nem as principais potências europeias puderam se organizar o suficiente para enfrentar adequadamente o ataque de 5 pontas que os mongóis lançaram ao lidar com sua cavalaria rápida, catapultas de disparo incendiário e táticas de terror. O resto da Europa Oriental e Central só foi salvo pela morte de Ögedei Khan, de 1229 a 1241 d.C., o que fez com que os mongóis recuassem. Apesar da morte e destruição em massa, houve alguns benefícios culturais duradouros para a invasão quando os dois mundos do leste e oeste finalmente se encontraram. Viajantes ocidentais começaram a visitar o leste da Ásia, uma região que até então havia sido uma lendária terra de monstros, uma visão que os chineses também tinham em relação à Europa. Com a invasão mongol da Europa, o mundo se tornou muito mais violento e um pouco menor. Ögedei Khan tornou-se governante do Império Mongol em 1229 SC, herdando de seu pai Genghis Khan, de 1206 a 1227 SC, uma faixa impressionante da Ásia. O novo Khan enfrentou dois grandes problemas no início de seu reinado. Primeiro, o tesouro imperial estava vazio e as riquezas eram extremamente necessárias para manter o exército mongol leal. Segundo, os mongóis derrotaram muitos exércitos e depuseram tantos governantes. Mas eles tinham muito pouco em termos de aparato estatal, burocracia ou governo que lhes permitisse governar efetivamente esses territórios conquistados. Ögedei percebeu que resolver o segundo problema e poder então impor impostos aos povos conquistados também resolveria o primeiro problema. Foi o que aconteceu com ministros e funcionários sendo enviados para governar várias regiões e supervisionar os cobradores de impostos locais. Com uma nova capital estabelecida em Karakorum, 1235 d.C., um aparato estatal mais sólido e uma renda estável garantida, o Khan poderia voltar sua atenção para expandir ainda mais seu império. Os mongóis sempre viram a China como o prêmio territorial mais rico e prestigioso. Em 1230 SE, a China foi dividida em dois grandes estados, o estado Jurchendin no norte e a dinastia Song China, 960 a 1279 SE, no sul após campanhas de 1230 a 1234 d.C., o estado de Jin entrou em colapso, mas o Song deveria ser deixado para uma data futura. Em vez disso, Ögedei virou-se para o oeste, conquistando o oeste, os principados russos. Os exércitos de Genghis Khan varreram a Ásia Ocidental, circundaram o Mar Cáspio e até derrotaram um exército russo em Khalkha 1223 SC, mas, agora, muitos dos estados derrotados na região estavam se mostrando menos do que dispostos a pagar ao Khan o tributo esperado deles. Assim, Ögedei enviou um exército para persuadi-los. O Império Kovara suportou o peso da fúria de Ögedei ao longo da década de 1230 SC. Em 1235 SC, o norte do Iraque foi invadido. A vitória seguiu a vitória, e os exércitos mongóis invadiram o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia em 1238 d.C., desgastando constantemente as cidades fortificadas da região, saqueando cidades como Tiflis, Tbilisi, e extraindo tributos dos príncipes locais. Em um ataque multifacetado e intercontinental na Eurásia e na Europa Oriental a partir de 1236 SC, outro exército marchou pelo Cazaquistão e Uzbequistão, derrotando os Bashirs e os búlgaros ao longo do caminho, para então atacar os principados russos através do rio Volga no inverno de 1237 a 8 CE. Os mongóis gostavam das planícies duras e dos rios congelados que a paisagem de inverno russa apresentava, pois era semelhante à estepe de pastagem dura a que eles e seus cavalos robustos estavam acostumados.
Em 1237 EC, a cidade de Riaza, foi sitiada entre 16 e 21 de dezembro, seu terrível destino descrito assim na Crônica de Voscresens. Os tártaros tomaram a cidade de Riaza, e queimaram tudo, mataram seu príncipe Yuri e sua princesa e prenderam os homens, mulheres e crianças, os monges, freiras e padres, alguns deles abateram com espadas, enquanto outros atiraram com flechas e lançaram nas chamas, outros ainda agarraram e amarraram, cortaram e estriparam seus corpos. O horror de Riaza seria repetido várias vezes, pois os mongóis não mostravam misericórdia, e os príncipes russos, cercados por rivalidades de longa data, não podiam trabalhar juntos mesmo nessa grande emergência. Em seguida, veio a vez de Moscou ser incendiada, na época não a grande cidade que mais tarde se tornaria, depois Suzdal em 1238 EC. Finalmente, Vladimir, a capital fortificada, foi sitiada. O grão-duque Yuri II fugiu da cidade, deixando sua esposa e filhos para enfrentar o ataque. Tendo reunido seu exército, o grão-duque Yuri voltou para tentar aliviar a cidade, mas já havia caído em 7 de fevereiro para os arietes e catapultas mongóis, sua catedral incendiada. O exército do duque foi derrotado e ele próprio foi morto na batalha do Vilsit, desastre seguido de desastre. Toshok foi outra cidade que caiu, desta vez após uma resistência prolongada, em 23 de março de 1238 CE. Em contraste, Novgorod foi salvo do ataque quando a primavera chegou e o exército mongol finalmente deu meia volta e se retirou para o norte do Mar Negro. Uma terceira onda de mongóis se mudou para a Ucrânia em 1239 EC, derrotando os polovtsianos e depois capturando Kiev após um breve cerco em 6 de dezembro de 1240 EC. Os habitantes de Kiev foram mortos à espada, assim como em outros lugares. Giovanni di Piano Carpini, um enviado do Papa, passou pela área 6 anos depois e fez a seguinte observação reveladora: quando estávamos viajando por aquela terra, encontramos inúmeros crânios e ossos de homens mortos caídos no chão. Kiev era uma cidade muito grande e densamente povoada, mas agora foi reduzida a quase nada. De Kiev, o exército passou pela Galícia e Podolia e para a Europa Oriental, uma ala movendo-se para o noroeste e atacando a Polônia, marchando pela Boêmia e Morávia e depois atacando a Hungria, enquanto outra se dirigia para o sul e atacou a Transilvânia, Moldávia e Valáquia. A Hungria foi selecionada como alvo principal por causa de suas pastagens, que os mongóis consideravam uma base perfeita para seus cavalos, de onde poderiam atacar a Europa Ocidental. Polônia. As cidades polonesas foram incendiadas e a grande cidade de Cracóvia, 1241 EC, foi facilmente capturada após seu abandono por Bolesław, o Casto, de 1226 a 1279 EC, o príncipe daquela cidade, com a rotina agora familiar de massacres e saques em breve segue. Um trompetista que primeiro soou o alarme da chegada dos invasores foi atingido na garganta por uma flecha mongol e até hoje o evento é reencenado, sem a flecha, nas muralhas da cidade. Breslau, Moplau, foi a próxima mas, lá, os habitantes temiam tanto o que estava por vir que eles mesmos incendiaram a cidade e se refugiaram na cidadela do seu castelo. A cidade recebeu um alívio quando, em 1241 EC, os comandantes mongóis receberam a notícia de que um grande exército polonês estava se reunindo sob o comando de Henrique, o Piedoso, Duque da Silésia, de 1238 a 1241 EC. Em Valstata, perto de Legnica, cavaleiros teutonicos entre outras cavalarias pesadas. O exército mongol cavalgou para encontrá-los em 9 de abril, prontamente empregou sua tática de falsa retirada testada e testada, depois atacou novamente sob uma cobertura de fumaça fornecida pela queima dos juncos nas proximidades. Os mongóis mais uma vez obliteraram a oposição. Henri foi morto e sua cabeça desfilou em um pico, e a Batalha de Liegnitz tornou-se um ponto alto na campanha de invasão. Foi também o ponto mais ocidental alcançado. Após a batalha, os guerreiros mongóis teriam enchido 9 sacos com seu troféu favorito, as orelhas de suas vítimas. Hungria. Ao mesmo tempo em que a Polônia sofria, a Hungria também se via como um alvo mongol. Um ataque multifacetado foi lançado em 1241 EC com um exército movendo-se pela Morávia no norte e mais 3 atravessando e contornando as montanhas dos Cárpatos no oeste.
O exército mongol mais ocidental entrou profundamente na Moldávia e na Valáquia e depois se voltou para atacar a Hungria pelo sul. O exército húngaro liderado por seu rei Béla IV, de 1235 a 1270 EC, mobilizou-se para enfrentar os invasores em campo aberto. O rei Béla pode ter comandado um dos melhores exércitos da Europa, mas ele tinha outros problemas além dos mongóis, pois muitos de seus barões descontentes tinham uma lealdade questionável à coroa. Outro problema eram os polovtsianos furiosos que haviam fugido do ataque mongol mais a leste e agora estavam atacando à vontade em terras húngaras. No evento, o exército de Béla foi derrotado de 10 a 11 de abril na Batalha de Moin, moderna Moin, no rio Saju depois que o comandante mongol Subutai, de 1175 a 1248 d.C., fez seus homens cruzarem uma ponte flutuante e atravessarem uma área de pântano para flanquear os húngaros. Ao mesmo tempo, catapultas mongóis bombardearam o inimigo da margem oposta do rio. Béla IV fugiu para a segurança de Presburgo, Bratislava, e depois para a Croácia. Os exércitos mongóis, entretanto, marcharam incansavelmente e todos se encontraram no rio Danúbio na primeira semana de abril. Em 1241 d.C., Buda e Pés foram saqueados e saqueados, o último no dia de Natal de todos os dias, mas o prêmio maior foi Gran, Esztergom, então a maior e mais rica cidade da região. Os mongóis empregaram 30 catapultas no cerco subsequente, que também começou no dia de Natal de 1241 d.C., e a cidade caiu pouco depois. Os invasores seguiram o Danúbio para o oeste até o Wiener Neustadt, mas aqui um exército liderado pelo Duque Frederico II da Áustria, de 1230 a 1246 EC, fez com que os mongóis pelo menos parassem para consideração. Retiro. Enquanto isso, outro exército mongol perseguiu Béla na Croácia, saqueando Zagreb ao longo do caminho, depois movendo-se para a Bósnia e Albânia, finalmente, rumo ao Mar Cáspio e Sarai, que se tornaria a capital do que ficou conhecido como Horda Dourada. As forças mongóis do norte também deram meia volta, mas esse alívio provavelmente não foi por causa de qualquer movimento ou ameaça inimiga, mas por causa das notícias importantes que finalmente se espalharam pela Ásia da Mongólia. O Gedeika morreu em 11 de dezembro de 1241 EC, e um sucessor agora tinha que ser escolhido. Os comandantes seniores seriam necessários para discutir e votar no próximo Khan em uma reunião tradicional de todas as tribos mongóis. Também pode ter havido outras razões para encerrar a campanha em 1242 EC, talvez por causa das comunicações agora sobrecarregadas da capital mongol em Karakorum ou porque as pastagens da Hungria acabaram não sendo suficientes para manter um grande exército mongol indefinidamente. Também havia rivalidades entre os líderes mongóis e agora que o Gedei estava morto nenhum comandante podia contar com o apoio de seus companheiros em uma campanha tão longe de casa. De qualquer forma, o prêmio que os mongóis mais desejavam ainda estava a leste e não a oeste. A dinastia Song China, 960 a 1279 d.C., que foi atacada e conquistada durante o reinado do próximo grande governante mongol, Kublai Khan, de 1260 a 1294 EC. Por que os mongóis foram tão bem-sucedidos? O exército mongol teve várias vantagens em sua campanha contra russos e europeus. A primeira era que eles eram desconhecidos. Apesar da Batalha de Khalkha, os ocidentais ainda não tinham ideia com o que estavam lidando, como escreveu o cronista novgorodiano, eles voltaram do rio Dnieper, e não sabemos de onde vieram e para onde foram. Uma década e meia depois, nenhuma informação adicional havia sido obtida. Eles eram arqueiros experientes usando seus arcos compostos de tiro distante e soldados extremamente resistentes, capazes de cavalgar por dias a fio com o mínimo de comida e água. Seus cavalos atarracados, mas ágeis, eram uma arma em si mesmos e capazes de sobreviver a temperaturas adversas. Os mongóis tinham cavalaria leve e pesada, e cada cavaleiro normalmente tinha até 16 cavalos sobressalentes, dando-lhes um alcance muito longo de manobra. O exército mongol poderia, consequentemente, se mover muito rápido em grandes áreas de território. Além disso, eles criaram cronogramas rígidos pelos quais diferentes divisões de um exército se dividiriam, enfrentariam o inimigo em lugares diferentes e depois se reuniriam em um local específico. É por esta razão que os mapas de campanha modernos para a invasão mongol muitas vezes se assemelham a um prato de espaguete à medida que vários exércitos se moviam em todas as direções.
Além disso, os mongóis nunca recusaram uma oportunidade de empregar táticas e tecnologia inimigas. Eles não apenas trouxeram uma mobilidade feroz para a guerra, mas também foram, graças à sua flexibilidade, rapidamente adeptos de outros tipos de batalha, como a guerra de cerco e o uso de mísseis e catapultas de pólvora, todos muito distantes da guerra nômade tradicional. Os mongóis enfrentaram cavaleiros europeus, mas essas tropas de elite parecem estar entre os inimigos mais fáceis com os quais os mongóis tiveram que lidar. A cavalaria mongol mais ágil simplesmente não resistiu tempo suficiente para um grupo de cavaleiros atacá-los com seus próprios cavalos pesados. Outra vantagem era que os mongóis sabiam explorar divisões internas no inimigo e atiçar velhas rivalidades que poderiam enfraquecer alianças, informações muitas vezes adquiridas por espiões e mercadores. Finalmente, a motivação era alta porque a guerra mongol foi projetada para um único propósito: ganhar saque. Outra arma de sucesso foi a psicológica, o terror. Gengis Khan usou a tática com grande efeito, massacrando homens, mulheres e crianças de cidades capturadas e persuadindo com tanta força outras cidades a se renderem para que o mesmo destino não lhes acontecesse. A libertação deliberada de alguns prisioneiros que testemunharam o massacre em massa de inocentes fez maravilhas nos assentamentos adjacentes. Os mongóis sob Ögedei continuaram as mesmas táticas. Outra estratégia totalmente implacável era usar prisioneiros como escudos humanos quando tropas mongóis avançavam em uma cidade fortificada imprudente o suficiente para resistir, até mesmo vestir prisioneiros como guerreiros mongóis e marcá-los nas fileiras da frente para que os defensores desperdiçassem suas preciosas flechas matando seus próprios compatriotas. Finalmente, os mongóis tiveram um dos maiores comandantes militares de todos os tempos, Subutai Bahadur, de 1176 a 1248 EC. Já com vasta experiência em suas campanhas sob Gengis Khan contra os estados Xia e Jin no leste da Ásia, o general era o comandante supremo de campo das forças que invadiram a Ásia Ocidental e a Europa Oriental, mesmo que a figura de proa da campanha fosse Batu, também conhecido como Bat Khan, de 1205 a 1255 EC, sobrinho de Ögedei Khan. Considerado gordo demais para montar um único pônei, o comandante viajou em uma carruagem, mas dali Subutai comandou suas tropas com desenvoltura, sendo sua intervenção na Batalha de Moi particularmente decisiva. Legado: Oriente encontra o Ocidente. Os exércitos mongóis podem ter feito uma reviravolta em 1242 EC, mas os efeitos de sua invasão superaram em muito a presença militar relativamente curta. Em primeiro lugar, a morte, a destruição e o deslocamento forçado de pessoas devem ocupar um lugar alto em qualquer lista de consequências imediatas. Enquanto a Europa continuou como antes em termos de estruturas de poder e governantes, as invasões na Rússia e em grandes partes da Ásia Ocidental derrubaram o status quo e esses lugares permaneceram sob o jugo tártaro por mais de um século. No entanto, a demonização dos mongóis por cronistas russos e mesmo por historiadores posteriores não corresponde necessariamente à realidade de uma força invasora que saqueou algumas cidades, mas ignorou completamente outras e que nunca estabeleceu uma nova estrutura política própria. Consequentemente, Alexander Nevsky, príncipe de Vladimir, de 1221 a 1263 EC, é apenas um exemplo e suas campanhas bem-sucedidas contra cavaleiros suecos e alemães em 1240 EC ilustram que a Rússia estava longe de ser obliterada pela invasão mongol. Houve uma segunda onda de consequências, mais lentas e sutis, mas não inconsequentes. A Europa se beneficiou da disseminação de ideias que vieram com os mongóis, que forneceram o elo físico crucial entre o Oriente e o Ocidente. Pólvora, papel, impressão e a bússola tornaram-se familiares na Europa. Os ocidentais na forma de embaixadores, emissários papais, missionários e viajantes como Marco Polo, de 1254 a 1324 d.C., viram por si mesmos o mundo do leste asiático e trouxeram de volta uma mistura igual de ideias úteis e contos. O mundo havia, de fato, se tornado um pouco menor, mas também havia consequências negativas para esse contato aumentado, notadamente a propagação da peste negra, de 1347 a 1352 EC, transferido de um bolsão da China remota para o Mar Negro e de lá para Veneza e Europa. A praga devastadora voltaria em ondas sucessivas ao longo do século XIV d.C. e diminuiria as baixas que as hordas mongóis haviam causado um século antes.